Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura usando a versão King James, e nós não projetamos o texto no telão, para você sempre trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim o texto: portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor, e a nossa oração e o nosso desejo é sempre que o texto não fique preso ao livro sagrado, mas que se torne materialidade, experiência, que encarne na sua vida, no chão de cada dia. O que dá beleza ao deserto é que ele esconde um poço de água em qualquer lugar. Se você leu O Pequeno Príncipe, talvez você lembre dessa frase genial de Saint-Exupéry. Agora, como se sabe, o deserto é um lugar inóspito. O deserto tem temperaturas insuportáveis. De dia pode fazer 50 graus. E de noite pode fazer temperaturas abaixo de 0 grau. É um lugar, de fato, de difícil sobrevivência. O deserto prova todo tipo de vida, quase nada consegue suportá-lo. Não é todo tipo de vegetação que sobrevive em condições tão extremas. Também não é todo tipo de animal que consegue sobreviver nessas condições. E nem mesmo o homem é capaz de suportar aquilo que se passa na dureza de um deserto. Nas Escrituras, o deserto sempre aparece como um lugar de provação. É o lugar onde Deus se revela ao homem, mas também é um lugar onde o homem se revela a si mesmo. No deserto a gente aprende mais sobre Deus, mas também a gente aprende mais sobre nós mesmos. Deserto, antes de qualquer coisa, é um lugar de conhecimento. É um lugar de exame interior. É um lugar de introspecção. É um local para olhar para o coração. É um local para refletir sobre os acontecimentos da vida. Por isso eu acredito que o deserto não é um infortúnio, não é uma estação sazonal. Pelo contrário, o deserto é uma agenda inadiável na vida de todo ser humano. Você andará pelo deserto 1, 2, 3, muitas vezes
Há quem entre no deserto e morre nele. Há aqueles que evitam o deserto a todo custo. E há também os que aprenderam a reverenciá-lo na vida e a entender que podem tirar experiências extraordinárias desse momento na existência. O deserto não é apenas um lugar de geografia concreta, mas ele é uma ambiência que se estabelece na geografia da alma. É muito possível que uma pessoa esteja em Nova York, morando num maravilhoso apartamento na Quinta Avenida e ainda assim esteja no mais profundo deserto. Antes dele ser um lugar de morte, de destruição, de confinamento, de prisão, o deserto é uma escola. Um lugar onde Deus pode lhe ensinar coisas extraordinárias. Porque no deserto as nossas resistências são minadas. O deserto quebranta as pessoas. O deserto fragiliza as pessoas. Derruba a nossa arrogância, a nossa jactância. O deserto nos expõe ao calor da vida. O deserto tem um poder extraordinário de nos tornar pessoas melhores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você já esteve no deserto? Se você não esteve, não se preocupe. Você vai chegar lá. O deserto é uma estação irremediável na vida. Cedo ou tarde você terá um encontro inesquecível com ele. Ele poderá marcar duramente a sua existência, ou poderá transformar você num ser humano muito melhor. Essa manhã eu queria tratar desse tema de deserto e queria compartilhar com você lições preciosas do profeta Moisés, líder do povo de Israel, homem de Deus, que andou 40 anos num deserto. Mas eu não quero fazer isso sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós nos reunimos nesse lugar e com absoluta certeza há aqui homens e mulheres que estão vivendo um tempo de deserto. E nesses milhares que estão nos assistindo agora, há corações e almas que estão esturricadas, secas. Gente que está se arrastando no deserto da vida, Senhor. Almas que estão com dificuldade de sobreviver ao calor dos dias, sufocadas por ansiedades, esmagadas por pressões, Senhor, do tempo. E essa manhã eu quero te pedir que essa palavra venha de encontro ao coração dessa gente e que possa trazer uma porção de misericórdia que renove, Senhor, a cada um que está quebrantado e que está caído nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Que seja a tua palavra como o orvalho de Hermon, Senhor, que os cubra como manto de justiça, que os alivie e traga, Senhor, a esperança de dias melhores. Isso é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Olha, deixa eu lhe convidar para você vir às planícies das terras de Moabe, por volta de 1400 anos antes de Cristo. É quando esse livro de Deuteronômio foi escrito, o 5º livro da lei, por Moisés, homem de Deus, profeta de Israel, e ele escreve esse livro alguns meses antes da sua morte, porque aqui nós já estamos muito próximos à entrada do povo que saiu do Egito na terra de Canaã. Os ouvintes de Moisés, nesse texto, é uma geração
que nasceu e se criou no deserto. 40 anos havia se passado desde que a opressão do Egito tinha sido deixada para trás, e com braço forte Deus livrou o seu povo das mãos de Faraó e manifestou sinais de todos os tipos para aquela geração que, de forma incrédula, de coração duro, murmurava constantemente diante de Deus, ao ponto de que o Senhor disse: essa geração não vai entrar na terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque esse povo de coração duro, essa gente de espírito endurecido e de amargura na sua alma, não pode construir o novo, não será capaz de ver a promessa se materializar. E, portanto, à exceção de Josué e de Caleb, toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Sobreviveu apenas até a entrada da terra prometida Moisés, Josué e Caleb. Mas o próprio Moisés não entrou na terra. Deus o tomou para si antes disso. Portanto, essa gente, para quem esse texto está sendo endereçado, é uma gente que cresceu no meio da dificuldade. É uma geração que não sabe o que é refrigerador. É uma geração que não sabe o que é colchão de espuma. É uma geração que não tinha micro-ondas. É uma geração que não sabe o que são as guloseimas, porque no deserto os recursos são muito escassos. As possibilidades são as mínimas e você precisa se adaptar às realidades mais difíceis e mais perversas possíveis. Portanto, é para essa gente que Moisés está falando. Uma gente que não foi testemunha da abertura do Mar Vermelho. Uma gente que não foi testemunha da rocha que jorrava água. Uma gente que não foi testemunha dos pães e das codornizes que caíam dos céus para mantimento. Esse é um povo que cresceu em meio à dificuldade, à dor, à escassez. É um povo que foi disciplinado debaixo de um sol escaldante. É um povo que foi tendo o seu caráter forjado nas mais difíceis situações da vida. E diz o texto que eles entraram na terra de Canaã, tiveram duas grandes guerras, a primeira contra o rei de Esbom e a segunda contra o rei de Og, e nessas guerras eles tiveram vitória, foram bem-sucedidos e se estabeleceram naquele lugar. Moisés passa então a falar para essa gente sobre os pactos de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre os mandamentos que haviam sido dados no Horebe, e começa a lembrá-los da experiência de toda uma geração que sucumbe porque endureceu o seu coração. Ele fala sobre a escravidão do Egito, mas ele fala sobre a terra que está diante dos olhos e dos pés dessa gente. Portanto, do capítulo 1 até o capítulo 7, Moisés está fazendo uma retrospectiva, situando aquele povo diante das circunstâncias não só do presente, mas também do passado e do futuro, até que ele chega no capítulo 8. E no capítulo 8 ele fala dessa odisseia e revela para nós lições que são muito preciosas e que certamente vão ajudar você quando você estiver no deserto, ou quem sabe nesse deserto que você já está. Deixa eu lhe dar uma informação: a vida é feita de desertos. Como disse o poeta Djavan, amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor.
Eu não sei se você já enfrentou um deserto. Mas como eu disse, se você não enfrentou, não se apresse, você vai encontrá-lo cedo ou tarde. Mas quem sabe, nesse momento você está vivendo esse deserto. E deserto, como eu disse, não é apenas a privação de tudo. Criou-se esse paradigma na mente das pessoas de que deserto é um lugar de sol escaldante, de cactos, e de onde a vida foge. Não. Pense sempre no deserto como uma geografia interna, muito mais do que como uma geografia externa. Pense no deserto como um local de sequidão da alma, como um local de solidão, como um local de desespero. Não necessariamente o deserto é esse lugar que você imagina como o Saara da existência. Você pode estar com a sua vida totalmente arrumada, com as suas contas pagas, com os seus bens todos disponíveis para serem utilizados, e ainda assim, você pode se encontrar no mais absoluto deserto. O deserto daqueles que são casados e agonizam em meio a uma solidão a dois, que poetizou Cazuza. O deserto dos filhos que são criados sem pais e se tornaram órfãos de pais vivos. O deserto do cidadão abandonado na fila do SUS, no corredor do hospital. Essa semana vimos uma tragédia nos hospitais de Fortaleza. O deserto daquele que está preso e que está amputado de toda a justiça. O deserto de quem foi traído e sentiu a sua alma se apagando como uma vela que está no vento. O deserto daquele que foi ferido, às vezes inclusive dentro da própria igreja, foi machucado, foi esquecido, foi trocado. O deserto do funcionário que deu os seus melhores anos para uma companhia que, quando ele menos esperava, o coloca para fora numa demissão sumária e esquece todo o bem de uma vida. Há muitos desertos na existência. O deserto do desempregado, nesses dias que nós vivemos de juros escorchantes, num país que permite que os bancos dupliquem, tripliquem seu patrimônio às custas da miséria dos habitantes do SPC e da Serasa. Olha, eu não sei qual é o seu deserto, mas olhando para vocês essa manhã, e quem sabe falando com você que me assiste, eu sei que você já foi visitado por essa avalanche, por essa tempestade de areia, e quem sabe você está vivendo isso hoje. Portanto, eu quero tirar desse texto 4 lições que são muito preciosas, que Moisés ensina a uma geração que já nasceu no deserto. E ele ensina porque sabia que eles iriam entrar numa nova etapa, num novo momento, numa terra que, conforme a poesia da Escritura, mana leite e mel. Eles vão viver um novo tempo. E Moisés traz à sua lembrança esses fatos que são muito marcantes, para que eles não se esqueçam de quem Deus é, daquilo que Deus fez, para que quando vierem os dias de bonança, e para quando a tempestade se acalmar, e quando o sol raiar, e os campos verdejarem, nós não nos esqueçamos de quem é Deus, e não negligenciemos as lições preciosas que foram aprendidas. Que tristeza, eu que aconselho gente, perceber que muitos dos problemas que nós temos são recorrentes. Eles incidem em coisas que nós já vivemos. Eles se revelam nas mesmas áreas que nós já travamos lutas inglórias. Eles se manifestam em situações onde Deus interveio com um braço poderoso, e ainda assim, nós não fomos capazes de aprender. Minha oração e meu desejo é que nessa manhã,
você saia daqui com as armas necessárias para sobreviver aos desertos da vida. A primeira coisa que Moisés nos ensina, tudo está no texto, se você quiser voltar, Deuteronômio capítulo 8, a mensagem é expositiva, é que o deserto tem o poder de revelar os desejos e sentimentos do coração. Veja aí o verso de número 2. Diz assim o texto: traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Olha, você quer saber quem é uma pessoa? Exponha ela ao deserto. Você quer saber qual é a profundidade da fé de um homem e de uma mulher de Deus? Exponha ele à temperatura do deserto. Você quer saber a envergadura do caráter de um homem e de uma mulher? Coloque ele na areia e no sol escaldante do deserto da vida. E aí você saberá de que substância, de que material as pessoas são feitas. O deserto é um corante. O deserto é um raio-x, ele revela aquilo que está na alma das pessoas. Moisés está falando para essa geração que está pondo os pés em Canaã e está ensinando para eles: tragam à memória aquilo que aconteceu no deserto, porque foi no deserto que as intenções do coração de cada um foi provada. O deserto revela quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós agimos, como nós nos comportamos. Ah, que tristeza ver tantos com um currículo invejável de realizações eclesiásticas, com anos e anos de assistência de cultos e de reuniões e de encontros, com seus nomes escalados na membresia entre aqueles que são os mais destemidos, e quando eles enfrentam as situações mais corriqueiras, mais simples e mais elementares da fé, eles sucumbem, porque não estavam preparados para ser provados. O deserto revela quem nós somos. Você quer ver se um homem e uma mulher de Deus tem envergadura, tem estrada, se o coração foi arado pela boa semente, se o coração foi expandido em amor e misericórdia? Você quer ver o trato das pessoas com a vida e uns com os outros? Você quer ver como as pessoas se revelam na sua forma mais explícita de ser? Coloque ele no deserto. Você saberá. E foi isso que Deus fez. Colocou aquela gente no deserto. Talvez eles imaginassem que iam sair do Egito, iam pegar uma balsa para atravessar o Mar Vermelho, depois pegariam um ônibus, já estando fretado, e aquela moçada toda ia ser transportada no ar-condicionado, chegar em Canaã. Chegando em Canaã, ali tinham dezenas de povos já estabelecidos, alojados, gente de guerra, gigantes como os anaquins, e eles talvez imaginassem que Deus ia soprar assim, um furacão, ia matar todo mundo, e depois ia dizer para eles: agora vocês podem entrar, que a terra é de vocês. Mas não foi assim não, mano. Deus expôs aquela gente ao deserto, e sabe o que foi que apareceu? Apareceu murmuração, apareceu gente com o coração indignado, jogaram logo na cara de Deus: olha, não tinha túmulo suficiente no Egito não, para a gente ter que morrer aqui nessa miséria? Será que lá não tinha espaço para Faraó nos enterrar? E aí o deserto vai revelando e vai expondo as vísceras do coração.
vai mostrando quem são as pessoas, e aí vai aparecendo toda a arrogância, e aí vai aparecendo toda a amargura, e aí vai aparecendo toda a maledicência, e aí vai se revelando toda a inexperiência, toda a fragilidade, toda a dureza. O deserto prova as pessoas. Ele tem o poder de revelar os sentimentos mais escondidos, aqueles que você guardou e que só aparecem em situações extremas. Deus expôs aquela gente ao deserto, conforme o texto, para saber se eles iriam ou não obedecer. E sabe qual foi o resultado? Uma travessia que duraria aproximadamente 3 a 4 meses, durou 40 anos, girando em torno de montanhas, experimentando a dureza de dias muito difíceis, até que toda aquela geração morresse e fosse enterrada no deserto. Porque o que se revelou na alma deles era só trevas, silêncio e solidão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu irmão. Quem é você no deserto da vida? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem é você quando a crise chega? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem é você quando decisões difíceis têm que ser tomadas? Quem é você quando o coração precisa ser dilatado para o perdão? Quem é você na situação que exige que você levante da cama sem vontade? Quem é você quando o evangelho lhe constrange e lhe chama a botar a mão na lama e na lepra para levantar paredes? Quem é você? Do que é feita a sua fé? Você é crente de auditório? Você já botou o pé numa favela? Você já abraçou um pobre? Você já deu um prato de comida para um faminto? A sua fé é uma fé de teoria, uma teologia de gaveta? Você é um crente de domingo? Mas quem é você exposto à dureza da vida? Quem é você exposto à crise? Porque é no deserto que se revelam as pessoas. É no deserto onde as coisas aparecem. É no deserto onde você saberá se um homem e se uma mulher estão provados para o exercício do serviço solidário e do amor. Eu proponho aqui não enviarmos ninguém para o seminário, vamos enviá-los para o deserto. Temos o sertão aqui próximo, um ambiente muito parecido. Vamos enviar você ali para as ações do SOS Religar, que está abrindo poços numa região onde apenas o que se semeia é a morte. Vou apresentar você para o Augusto, que está lá na lida diária, na luta para abençoar famílias. Ao invés de mandar você para se sentar nas bancas de uma classe de eruditos teólogos, eu quero ver você se abraçando com gente suada, com gente surrada. A sua teologia tem que ter cheiro. A sua fé tem que abraçar o outro. Porque senão, meu irmão, é só conversa fiada. O deserto revela quem nós somos. O deserto expõe a grandeza que há em nós. Ou quem sabe, vai expor tudo aquilo que azedou na alma e que não serve mais para a vida e precisa ser descartado. Homens de Deus viveram esse tipo de deserto. Saul viveu esse deserto. E curiosamente Saul viveu esse deserto quando estava no seu melhor, quando era rei de Israel, quando tinha nas suas mãos muito poder, muita riqueza, quando tinha nas suas mãos muitas mulheres e muitos homens ao seu encargo, mas a solidão do poder de Saul contaminou de tal forma a sua alma que ele se tornou jactante e invejoso, queria matar Davi, porque não suportava ver Davi sendo reverenciado mais do que ele. E o deserto de Saul revelou quem Saul era.
Você quer ver outro que se revelou o seu coração no deserto? Foi Elias. Elias mandou matar os profetas de Baal, saiu de uma vitória extraordinária, de um momento de milagre que desceu fogo do céu à vista de todo o povo. E depois daquilo, quando ouviu falar que Jezabel queria matá-lo, ele entrou em depressão, foi para o deserto, se escondeu numa caverna, se encolheu para a vida, começou a ter uma autopiedade complacente. E quando Deus perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Ele falou: eu só fiquei, eu sou o último dos moicanos, ninguém mais quer fazer a tua obra, e eu estou aqui esperando o que o Senhor vai falar. E ele disse: volta para lá, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, deixa da tua lenga-lenga, deixa da tua mazela, porque o deserto expõe aquilo que está no coração das pessoas. Quem sabe nesse momento, o deserto que você está vivendo está expondo quem você é, e quem sabe isso é uma oportunidade extraordinária para você permitir que a oficina de Deus comece a se constituir na sua vida. Quem sabe esse é um momento em que o Senhor quer colocar você no estaleiro para tratar da sua alma, porque o que está aparecendo, inclusive, está lhe assustando. Você está se surpreendendo com você mesmo, porque, conforme eu falei, o deserto revela não somente Deus para nós, mas o deserto também revela a nós mesmos. Ele nos expõe quem nós somos e o que nós fazemos. A segunda coisa, meus irmãos, que o deserto nos ensina é que ele tem o poder de construir em nós uma nova consciência. Veja aí o verso de número 3. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha, Moisés falando com aquela gente, disse: a situação ficou tão difícil que o povo murmurava e não tinha o que comer. E aí Deus estendeu a sua mão e fez algo extraordinário, fora do habitual. Porque todos os dias nós éramos servidos de um pão, um maná que caía do céu, e também de aves que vinham prontas. Já descia o galetinho assado, uma benção. Só faltava Coca-Cola, mas ali não dava. E aí Moisés falou: olha, vinha isso todos os dias. E ainda assim, mesmo com toda essa provisão, aquela geração não foi capaz de discernir que o mais importante na vida não é esse alimento perecível que mantém o corpo, mas é o receber uma nova consciência pela palavra, porque é isso que nos prepara para entrar em Canaã. Aquele povo estava alimentado, mas esse alimento não serviu de nada, porque aquela geração inteira morreu no deserto. Porque o que eles precisavam para experimentar matizes novos da vida, o que eles precisavam para adentrar em territórios ainda inexplorados, o que eles eram desafiados a buscar e a crer para que dimensões da existência pudessem se revelar para o bem e para a paz e para a graça e para a misericórdia, só podia ser alcançado se houvesse uma mudança de mente. O alimento era para a alma. E aí Moisés ensina dizendo: olha, o homem não vive apenas de pão, mas ele vive da palavra que muda a consciência e que se reverbera na vida. Jesus usou esse mesmo texto quando estava no deserto. E quando o diabo foi tentá-lo, depois de 40 dias com fome e com sede, ele ofereceu transformar pedras em pães. Ele disse: não,
Porque não é esse alimento que vai me dar a substância para enfrentar os próximos 3 anos e ir para a cruz, mas é uma consciência de Deus, é um coração firmado na rocha do Senhor. Isso é que vai me dar a substância, isso é que vai me dar a fortaleza, a musculatura espiritual para suportar o que vem pela frente. Olha, eu invejo a saúde do nosso André, que se acorda de 5 horas da manhã, pega uma bicicleta e anda a cidade inteira, musculatura de atleta. Mas que bom que ele também tem uma musculatura espiritual. E eu sei quem ele é, eu conheço a vida dele. Tem musculatura espiritual. Olha, meu irmão, o deserto tem esse poder de construir em nós uma nova consciência. Mas que tragédia é ver que muitos enfrentam o deserto e nada se produz na vida. Quando muito, queimadura de sol. Que o que se produziu apenas foi um coração esturricado, foi uma alma seca e rachada. E Moisés está aqui falando, olha, mesmo aquela geração, tendo recebido todo tipo de provisão, eles não sobreviveram para experimentar o melhor de Deus, porque a consciência não foi modificada, porque eles estavam infectados, eles estavam poluídos por um processo irreversível de amargura e de dureza de coração. Que tristeza ver que muitos, com anos e anos de caminhada de igreja, foram de tal forma impregnados de religião na alma, que não conseguem ter mais a mente transformada, que não conseguem mais enxergar sem as lentes dos condicionamentos perversos da religião, que ficaram com uma leitura viciada e com os olhos que não conseguem discernir as verdades mais elementares da fé, porque são manipulados por lobos e por isso sucumbem ao deserto dos dias. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A experiência do deserto tem o propósito de construir em você uma nova consciência. Uma experiência com a palavra, que não é o livro, não é o código, mas é a palavra que é Jesus. A palavra de Deus, que encarna, que se revela. Sabe quem construiu uma nova consciência no deserto? Jó. Jó se apresenta para nós como um homem temente a Deus. O texto nos revela o Senhor falando: Jó é meu servo, que faz todas as coisas conforme o meu coração. E aí vem uma intempérie da vida, e aí vem a visita da calamidade, e aí os dias se catastrofizam e Jó se revela, com todas as suas inquietações e com todas as suas ambiguidades, porque Jó é Jó, meu amigo. Porque Jó é carne e sangue, porque Jó é de osso, não é de aço. E quando ele se vê impregnado de ferida do pé da cabeça até a planta dos pés, e a mulher lhe diz: Jó blasfema e morre. Aquilo que havia de descongruente no seu coração se revelou. Mas aquela experiência também forjou dimensões em Jó que ele jamais imaginava. E quando você vai ler o capítulo 42, Jó diz assim: ah, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. A minha fé era uma fé teórica, a minha fé era uma fé de teologia, eu era um apreciador de Deus. Mas quando eu fui exposto à tragédia e à calamidade, aí a minha alma se revelou e tu me tratastes naquele deserto da vida. E agora, Senhor, eu não te conheço só apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço, como diz a canção, de contigo andar. Os meus olhos te veem. Porque Jó recebeu no deserto uma nova consciência.
Você quer saber de outro que teve a sua consciência alterada por conta de um deserto na vida? Foi o profeta Miqueias. Capítulo 7 do profeta Miqueias revela um homem que entra no deserto da existência e diz: olha, a minha alma está entediada. Nem as coisas que me traziam prazer antes, que era comer um cacho de uva, agora me trazem qualquer tipo de alegria. E essa angústia de Miqueias e esse deserto no qual Miqueias está, revela um homem sensível às dores do seu tempo. E ele começa a falar do juiz iníquo que aceita suborno. Ele começa a falar dos governantes que esmagam os pequenos. Ele começa a falar do filho que se levanta contra o pai, da filha que se levanta contra a mãe. Ou seja, os olhos de Miqueias são aguçados para ver a miséria que está do seu lado. Ele se torna um homem sensível e a sua consciência é transformada para olhar a miséria na qual a sua geração e aquela sociedade estavam mergulhadas. Que desgraça, meu irmão, uma igreja que não consegue enxergar o mundo no qual ela vive. E ficamos alienados, estancados em quatro paredes, fazendo movimentos que nos retroalimentam. E que trazem benefícios apenas para nós, enquanto aí fora está tudo desmoronando, a sociedade está agonizando, o país está mergulhado em corrupção, e a gente não faz absolutamente nada. Porque a gente não se envolve com política, a gente não se envolve com economia, a gente não se envolve com dinâmicas sociais. Nós somos um povo neoplatônico, nossa espiritualidade é uma espiritualidade dos arquétipos perfeitos. A nossa religião é uma religião que só olha para cima, não olha para o lado, não enxerga o outro. Que desgraça! Que a consciência nunca chega em nós. Que do nosso lado a gente que está morrendo no deserto da vida, com fome, com sede, doente, prostrado, quebrado, e a gente fica no nosso oásis, tomando água de coco displicente e reclamando se uma unha fica encravada. A gente já blasfema e joga pedra no céu, porque Deus tem a obrigação de nos blindar de tudo quanto de difícil surja na vida. Ah, que espiritualidade tosca. Ah, que evangelho fuleiro. Que igreja morna. Que não se compromete, que não abraça, que não tem carne e sangue envolvido, que fica fazendo programa para entreter crente, de coração duro, e não se solidariza com lágrima que lave os pés dos miseráveis. Se o deserto não produzir uma nova consciência, meu irmão, se o deserto não tirar você do seu egoísmo que quer pão, mas que não quer ser pão para o outro, para nada aproveita. Portanto, não vem aqui na Santa Ceia pegar seu pedaço de pão e seu copo de vinho, beber e voltar para o lugar, porque essa sua ceia não serve para nada. Porque a única ceia que ganha significado é aquela na qual você se constitui pão para o outro. É aquela que quebranta você para enxergar o outro. Ou você acha que Deus queria fazer uma liturgia oca vazia, que não se desdobrasse na vida, que não fosse apenas a chamada à consciência, para que seu coração se alargue e você perceba as profundas contradições que estão nele. E eu me solidarizo com você, porque eu também estou assim, mas eu quero ser melhor, porque eu quero que o deserto produza uma nova consciência. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que o deserto tem o poder de nos preparar para os desgastes que são próprios da vida. Veja aí o verso de número 4. As vestes que eu usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Moisés diz: olha, aconteceu um fenômeno. Não tinha CIA no deserto, não tinha submarino para você comprar nada, não tinha que ser o que estava no corpo, meu amigo. Então Deus disse: olha, vocês vão passar 40 anos andando e essa roupa não vai desgastar. Isso é o sonho de todo dono de casa, que acontecesse esse milagre dentro da sua casa e dissesse para a mulher não precisa gastar nada com roupa, porque você vai passar 40 anos com esse sapato e ele não vai se desgastar.
Isso é o sonho de consumo, né? De todo aquele que é chefe de família. É um material que não se desgasta. Pois bem, esse milagre aconteceu, meu irmão. No 40 anos, caminhando sem haver cansaço e sem haver desgaste. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando aquelas pessoas para os desafios da vida. O deserto tem esse poder de forjar você. Sabe por quê? Porque por natureza você gosta do conforto. Por natureza você vai sempre se escorar, você vai procurar alguém que possa fazer por você. O cara passa na praia um domingo, ele está vendendo um sucozinho daquele de saco. Aí ele passa com um isoporzinho cheio de suco, gritando e tudo mais e tal. E no domingo seguinte ele está de novo com aquele. No outro domingo ele já está com 2, porque o negócio está rendendo legal. No quarto domingo ele só está gritando e já tem um cara carregando para ele o isopor. No quinto domingo ele já não vai mais, ele já contratou um cara para gerenciar aquele que está carregando, porque a gente terceiriza tudo. Nós somos a sociedade da conveniência. Você fica sentado na cadeira com controle, ó, só pá, só mudando mesmo. Você vai numa loja, escada rolante, você não faz mais força, o carro é automático, você não passa mais marcha. Nós somos a sociedade da conveniência. Tudo é feito para você não fazer esforço, para você não fazer força. E aí você se acostuma e qualquer dificuldadezinha que você tem na vida, você se descabela, você entra em parafuso. Qualquer intempérie que chega na sua vida, você já blasfema contra Deus, você já entra em crise, você já recorre a uma pílula, porque nós somos também a sociedade dos deprimidos, dos ansiolíticos, dos diazepínicos. A gente não tem estrutura para suportar a realidade dos dias, aí a gente recorre a essas estruturas medicamentosas para nos dar a possibilidade de anestesiados encararmos isso. Porque a gente não consegue lidar com o mínimo desconforto, com situações que exigem um pouco mais de compromisso. Olha, qualquer coisa na igreja que você quer fazer, que precise de um pouco de doação, de desprendimento, que precise de gente para sacrificar uma sexta-feira de noite, para vir arrumar aqui um espaço, para no dia seguinte a gente fazer um dia das mães, para 60, 70 mães que estão esquecidas de tudo. Só vem 2, 3, 5. Porque você não pode perder o seu cinema, você não pode deixar o seu tênis, você não pode, naquele dia, separar um tempo para vir aqui, ralar um pouco, suar um pouco. Mas sabe o que o deserto faz? Ele prepara você para você sair desse momento que talvez você esteja vivendo de profundo egoísmo, em que você só olha para você, que você acha que a sua vida tem que ser cor-de-rosa, você está em busca de uma existência idealizada, você quer ser um epicureu moderno, que só quer lidar com aquilo que lhe dá prazer, lhe produz sensações de alegria. Mas isso não é o evangelho, meu irmão. Não é isso que Jesus propõe para nenhum de nós. E Moisés disse: olha, vocês passaram 40 anos no deserto, e a roupa de vocês não se desgastou, e os pés não incharam, porque a caminhada era proveitosa. Porque o deserto tem esse poder de nos preparar para lidar com as situações mais difíceis da vida. Porque Canaã estava diante deles, é verdade. A terra manava leite e mel, é verdade. Só que tinha gigante lá. Tinha cara que estava ali há séculos. Tinham nações poderosas estabelecidas, os amorreus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, os filisteus. Era tanta gente que quando os espias entraram e olharam, disseram: vamos não, meu irmão, que é bronca pesada, é melhor voltar para o Egito. Olha, tem cara que tem 2 metros de altura, tem cara que tem 3 metros de altura, meu irmão. O braço é isso aqui, ó. A lança é maior do que qualquer um de nós, não vamos não. Só Josué e Caleb disseram: Moisés, é o seguinte, vamos botar para torar, meu irmão. Vamos entrar e vamos destruir todo mundo. Vamos passar por cima, porque o Senhor é conosco. E por isso que foram os únicos que sobreviveram e entraram na terra. Olha, meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. O deserto tem um poder extraordinário de preparar você para as lutas que virão. Agora,
Você pode se locupletar disso. Você pode, nos momentos de deserto na sua vida, fazer com que se crie em você uma musculatura espiritual, uma consciência maior da palavra, e que o raio-x do deserto revele as suas ambiguidades e as suas contradições para que elas sejam tratadas. Ou você pode ficar feito um menino mimado, choramingando pelos cantos, bancando de vítima, se escondendo da vida. Aí o cara deixa de vir, deixa de participar, deixa de frequentar, deixa de se comprometer. Aí fica todo mundo preocupado. E o fulano, ele está no deserto. Que deserto que nada, meu irmão. Porque deserto para valer mesmo é aquele que prepara você para o melhor. É aquele que forja em você um homem ou uma mulher de verdade, não um menino bobão, não. É gente que aguenta tranco, é gente que aguenta pressão. Leia lá, meu irmão, se não me engano, 2 Coríntios 11, texto que Paulo fala sobre os naufrágios, os apedrejamentos, que fala sobre as dificuldades, as perseguições entre os irmãos, no meio da igreja, tudo que ele passou. Leia lá, meu querido, para você ver se foi pouco. E aí você vai sair de casa, bota o olho para cima e vai chover. Não vou não, que eu sou de açúcar. Se cair uma água em mim, eu derreto. Pelo amor de Deus, e você me diz que é discípulo de Jesus? Não, meu irmão, você é discípulo de Mickey Mouse. Por favor. A vida está aí para ser vivida. E a vida é uma exposição ao calor dos dias. Você precisa ter estrutura para suportar o que vem pela frente. Você sair de casa hoje já é um imponderável, porque você sai e não sabe se volta. A violência é tão grande que você não sabe se vai chegar de noite para ver e abraçar seus filhos. E aí você me diz que a sua fé não suporta uma tribulaçãozinha, não suporta um calorzinho, não suporta um desafiozinho, que você já abre o bico, que você já diz, não, comigo não, o que eu gosto mesmo é de assistir, o meu negócio é ficar olhando, eu gosto de aplaudir, pastor. Você não tem um megafone não, me dê um megafone para eu ficar só assim, vai meu irmão, vai que é tua, vai meu irmão, bota os peitos nesse negócio e entra para valer. Não, meu irmão, aqui a gente não está atrás de animador de torcida não, a gente está atrás aqui de gente que arranque a camisa e diga comigo, vamos lá que eu vou encarar. A gente quer Josué e Caleb. Gente que quer entrar com a gente dentro dessa favela e mudar a realidade que está diante dos nossos olhos. Gente que quer subir esse morro aqui para mudar as realidades que estão diante dos nossos olhos. Que quer receber quem ninguém recebe. A gente aqui recebe quem ninguém recebe. Aqui todo mundo entra, sai sem ser molestado. Ninguém vai ficar aqui lhe infernizando a alma, não. Você pode vir, meu irmão, pode sentar e pode ouvir, independente do seu credo, da sua opção sexual, dos seus dramas. Você pode vir, você pode sentar, tem espaço para você. Nós somos da mesma substância, nós também estamos no processo, sendo transformados. Deus teve misericórdia conosco, nós queremos ter misericórdia com você. O deserto é esse lugar que forja em nós um caráter que não se desgasta. Vamos alegorizar agora, porque Moisés está dizendo aqui para o povo, vocês ficaram 40 anos e a blusa não gastou, a calça não gastou, a sandália não gastou. Mas eu quero lhe propor um deserto que o seu caráter não dissolva, que você não se torne um ser venal diante de uma propina, que uma minissaia não lhe leve a destruir a sua família, que um tranca na rua não lhe leve a abrir o vidro, dizer um impropério para o outro, levar um tiro na cara. Que você não fique cínico para o cara que está morrendo de fome na porta da sua igreja. Porque se a gente atravessar a rua e andar 100 metros, a gente vai só ver calamidade. Você olha aqui a 17 de agosto, só tem arranha-céu e prédio bonito. Mas eu quero lhe convidar a entrar 100 metros comigo ali, para você ver como é que é a verdade. Ei, Marcinho, entrar aqui 100 metros com o Marcinho aqui, ó, com Joana, eles sabem como é que funciona aqui o negócio. Vamos entrar aqui para você ver? Não, meu irmão, tem que ser uma preparação que gere em você um caráter que não se desgaste, que não se dissolva, que não vire pó. Na primeira dificuldade que você tem, você desmonta, você dissolve,
Você parece uma vitamina C efervescente, meu irmão. Qualquer dificuldade, você derrete. Que espiritualidade é essa? Que evangelho foi esse que ensinaram para você? A sua cruz é o que? De algodão doce? Por favor. Nós estamos falando com gente grande, gente séria, gente que a gente entende que quer compromisso com o Senhor. Que não quer mais ficar de entretenimento e de graça. Que quer dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, é a palavra de Isaías. Portanto, saiba que o deserto tem esse poder. Sabe quem viveu um deserto desse? José, a gente pregou sobre ele a semana passada. José ali, naquele poço, traído pelos irmãos, depois jogado naquele calabouço lá no Egito. Deserto tremendo. Mas o deserto preparou José para ser o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Foi o deserto. Sabe quem foi outro que foi preparado no deserto? Davi. Diz que ele no deserto foi acompanhado dos endividados, dos amargurados de espírito. Era a gente que menos se associava, que se aproximou de Davi. Davi foi um homem que se fez acompanhar do que pior existia. Era a escória que andava com Davi. Mas sabe quem foram esses homens depois? A Bíblia os chama de os valentes de Davi. Porque eles andaram com um homem que no deserto foi transformado pelo Espírito de Deus. E teve Saul 2 vezes na sua mão para o matar. E disse, eu não vou promover a minha própria justiça. Eu vou me submeter à justiça do Senhor. Porque era um homem que havia sido forjado pelo deserto. Por isso depois se constitui o maior rei que Israel teve. O que é que o deserto está produzindo em você? Está produzindo em você um homem, uma mulher de musculatura espiritual e de envergadura de caráter? Ou está produzindo em você um crente algodão doce, que se botar você no sol você derrete? Em último lugar, eu quero lhe dizer que o deserto tem o poder de nos constranger a obedecer à lei do amor. Veja aí o verso 6. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Moisés falando com essa nova geração. Porque aquela geração do Egito havia sucumbido. Porque aquela geração, apesar de ver feitos extraordinários de Deus, não se quebrantou e não discerniu a oportunidade da sua visitação. Porque aquela geração não teve a consciência de tomar a oportunidade do deserto para sair melhor do que eles haviam entrado e possuir a terra de Canaã. Porque eles não foram capazes nem de obedecer, nem de discernir o amor que estava sendo derramado nos seus corações. Samuel nos ensina que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor você obedecer do que sacrificar. Eu vejo muitas pessoas na igreja preocupadas em fazer. E vejo muito poucas preocupadas em ser. Elas querem executar coisas. Elas entram numa agenda insuportável. Elas se submetem à roda viva, o turbilhão da agenda eclesiástica. E não raras vezes estão vivendo, ensinando e pregando aquilo que jamais se materializou como verdade no coração. Quantos e quantos eu já vi dirigindo círculos e grupos de casais com o casamento completamente arrebentado. Quantos eu já vi dando testemunhos, aqueles testemunhos profissionais, que o sujeito já se tornou um profissional de testemunho e a vida continua completamente escangalhada. Porque a gente acha que Deus está procurando trabalhadores e não adoradores. A gente acha que Deus está muito preocupado com a criação de um contingente, uma fábrica de soldados Robocops da fé. E não de discípulos que saem na singeleza do evangelho de 2 em 2. E entram nas casas e abençoam as pessoas. O evangelho é tão diferente da religião. A religião constrói templos, o evangelho constrói consciências. É tudo tão diferente. A religião edifica prédios, o evangelho edifica pessoas. É tudo tão diferente. E Moisés está chamando essa moçada e dizendo, olha, não faça como os pais de vocês,
que não obstante tudo o que estava à sua disposição no deserto, jamais se abriram e se quebrantaram para uma experiência de transformação, para que pudessem obedecer e servir a Deus. E assim, na obediência do caminhar de cada dia, poderem ser usados pelo Senhor. Quantos que querem fazer, mas não querem ser? Quantos que querem exercer, mas não querem obedecer? E você procura gente que conheça as Escrituras, o que você vê é uma legião de ignorantes, que são levados por qualquer vento de doutrina, e são manipulados por lobos vorazes, que estão dispostos a esvaziar a sua carteira, e jamais poderão produzir um enchimento do seu coração. Jamais, porque isso é algo que só o Espírito pode realizar. Um homem de muitos desertos na Bíblia é o apóstolo Paulo. É um homem que a sua vida foi entrecortada por momentos de oásis, mas quase toda a sua existência é deserto. É um homem de muitas privações. É um homem que tem o cutelo do Espírito de Deus talhando em si um ser humano melhor. E ele vai sendo preparado. E eu leio com muita tristeza aquele texto de Paulo já no fim da sua vida, quando ele diz: todos me abandonaram. Você vê a solidão daquele homem que gastou toda a sua vida em prol de pessoas. E agora que ele está indo para o julgamento final, e agora que ele vai se defrontar com a noite escura da sua alma, ele se sente só. Mas Paulo é um homem capaz de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele havia aprendido a obedecer. Ele foi constrangido pela lei do amor. Paulo sabia quem Deus é. E aqui fica uma pergunta: meu irmão, minha irmã, o que é que esses anos todos de caminhada produziu em você? Que tipo de espiritualidade? Que tipo de fé é a sua? Se hoje você fosse acometido de um câncer, como é que você ficaria? Se teu filho morresse hoje, como é que você ficaria? Se hoje o teu negócio falisse, como é que você ficaria? Você suporta um deserto desse? De tal forma que você continue como Jó dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de espiritualidade tem sido desenvolvido na sua vida? Que evangelho é esse? É de domingo? O teu compromisso é com aqueles que estão do teu lado, que fazem parte do teu grupo, do mesmo nível social, do mesmo nível intelectual? Gente que não lhe impõe nenhum tipo de desafio, gente que não lhe provoca e não lhe desdobra para que você possa se tornar as mãos e os pés de Deus na direção do outro. Que evangelho é esse, meu irmão? Porque quando Jesus nos fala do critério do juízo, lá em Mateus 24, o único critério que ele usa para nos avaliar é se nós visitamos os encarcerados, se nós fomos sensíveis à dor do deprimido, do excluído, do caído, se nós colocamos pão na mesa do faminto. Não avalia nenhuma outra coisa que não seja a ação solidária, reverente para com aquele que está quebrado. Esse é o critério porque Deus escolheu ser amado no outro. E Jesus disse: olha, qualquer serviço que seja feito para Deus, seja feito na vida do outro. Que não haja em vocês uma liturgia de culto que não seja a vida. Que não haja nenhum altar que não seja o coração do seu irmão. Que o evangelho sempre se revele
como essa misericórdia e essa graça que chega àqueles que ninguém quer chegar, que se senta na mesa com aqueles que ninguém quer se sentar e que convida para a festa do perdão aqueles que ninguém quer ter perto, aqueles que ninguém quer ter do lado. O deserto nos constrange a obedecer à lei do amor. Se você está passando por um deserto, ou se você passou por um deserto e não aprendeu isso, saiba que isso é necessário à vida, porque o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Primeiro Deus vai forjar você no fogo do deserto, e só depois você poderá fazer alguma coisa que seja proveitosa para Ele, com um novo coração e com uma nova consciência. Eu quero concluir dizendo que eu já vivi alguns desertos na minha vida. E talvez o deserto mais significativo tenha acontecido cerca de 10 anos atrás. E ele durou cerca de 10 anos. Portanto, não foi um deserto pequeno. E foi um deserto que aconteceu dentro de mim. Foi um deserto de solidão, de angústia e de desespero por estar vivendo uma perspectiva de fé que eu percebia que nada tinha a ver com o Evangelho. Que eu sabia que aquilo que eu estava existencializando não era conforme Jesus. Mas eu fazia parte de uma estrutura. Eu estava dentro de uma engrenagem. E você vai sendo condicionado por aquilo. E você vai vivendo aquilo. E você vai comendo aquilo. E aquilo vai se tornando palatável a você. E você vai olhando e vai vendo que promover qualquer tipo de mudança é algo tão difícil que você vai se conformando e vai dizendo, é assim mesmo. A gente vai ter que digerir isso. E quando você menos espera, você perdeu a sua alma. E eu me sentia assim, um Robocop. Sujeito com coração de pedra, com alma de lata. Me senti uma máquina realizando coisas para Deus. E me perguntando, será que Deus quer isso? E fazendo parte de todas as agendas. E me submetendo a todos os preceitos e a todas as regras e a todos os cânones. E por dentro eu estava morrendo, secando, sentindo uma angústia que só Deus sabe. As noites de desespero. 10 anos em crise. Mudando de um lugar para outro. Achando que o problema estava no lugar e nas pessoas. O problema estava em mim. Era uma total desconformidade. E aqui não estou condenando A nem B. Nem estou dizendo que A ou B está certo ou errado. Eu estou dizendo que essa foi uma questão de consciência pessoal. Até o momento que eu entendi que precisava tomar uma decisão difícil, de romper com absolutamente tudo que não fosse conforme a consciência que eu tenho em Jesus e no Evangelho. E tomei uma decisão muito difícil. E foram anos difíceis e tem sido difícil. Mas há no meu coração uma pacificação e uma graça de Deus e um renovo espiritual e olhos que são abertos para dinâmicas outras que eu entendo